É uma alegria participar desse evento. A FENAJUF merece todo o respeito e muita admiração. Eu não tenho possibilidade de estar presente no dia 20, que foi quando me foi formulado o convite, para aquela oportunidade, do dia 20 agora de setembro, data que antecede o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, por questões pessoais. Não tenho possibilidade de estar com vocês pessoalmente, mas fico muito feliz em poder trazer a minha contribuição para essa reunião tão significativa e tão importante. A temática que me foi proposta diz respeito à importância das comissões permanentes de acessibilidade nos órgãos do Judiciário. E eu tive o privilégio de trabalhar intensamente nisso, porque o Tribunal do Paraná, Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, instituiu, por minha sugestão, a Comissão Permanente da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, fato que já ocorria no Tribunal de São Paulo. Então, no Tribunal da capital de São Paulo já havia uma comissão permanente de acessibilidade. E eu, inspirado por que se fazia lá, propus a criação dessa comissão aqui no nosso tribunal, acho que em 2010. Então, o Tribunal de São Paulo tinha, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, segunda região capital, tinha uma comissão de acessibilidade, e nós aqui implantamos, nos orientando pelo que eles já faziam. Naquela oportunidade eu conheci a ministra Nancy Andrighi, tive a honra de ser convidado por ela para falar no STJ sobre a questão da pessoa com deficiência. Eu estava recém-empossado como o primeiro magistrado cego do Brasil, e o fato gerou muita curiosidade, então ela me convidou, foi uma honra. Eu fui então falar ao CNJ, aos servidores do CNJ. E por isso ela me convidou, do STJ, servidores do STJ. Por isso ela me convidou para estar com ela no Conselho Nacional de Justiça para a elaboração da minuta do que veio a se tornar a recomendação 27 do CNJ. Essa recomendação 27 sugeria, em âmbito de mera recomendação, que os tribunais instituíssem as comissões de acessibilidade. Como elas se caracterizariam? Como fazíamos já, tanto em São Paulo como aqui no Paraná, por membros do Judiciário, servidores públicos com e sem deficiência. Então, magistrados de primeiro grau, magistrados de segundo grau, servidores e também pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Mas era fundamental a presença de pessoas com deficiência nessa comissão. E ela foi criada naquela oportunidade para receber denúncia de servidores, de jurisdicionados, sobre a necessidade de se respeitar o direito de pessoas com deficiência. Até porque, em 2009, pouquinho antes então, o Brasil ratificou a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU com status constitucional. Eu também tive o privilégio de participar da redação desse documento em Nova York, colaborando com a delegação brasileira em 2006. E depois trabalhei no Congresso para que tivesse agilizada a primeira ratificação na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, ratificação qualificada por 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas, o que, então, emprestou àquele tratado o status de norma constitucional. Mas esse fato passou despercebido pela magistratura por muito tempo. Nós tivemos também a ratificação com status constitucional da Convenção de Marrakech, que versa sobre o livro acessível para pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência física, que as inviabilize de ler livros, Então, não só costuma-se dizer que a Marrakech é para pessoas com deficiência visual. Não, é para qualquer pessoa com deficiência que tem dificuldade de manusear livros ou ter acesso a eles por falta de visão, por cegueira ou baixa visão. Essa também foi uma convenção ratificada com status constitucional. Recentemente, em 24, ratificou-se também com status constitucional a Convenção das Américas sobre
o combate à discriminação racial, mas ela também se aplica a todos os grupos vulneráveis. Então nós temos no Brasil, com status constitucional, a Convenção de Nova York da pessoa com deficiência, temos a Convenção de Marrakech e temos a Convenção da OEA sobre combate à discriminação racial. Essas convenções, esses tratados internacionais, somados à Constituição de 88, formam o que a doutrina e a jurisprudência do Supremo denomina o bloco de constitucionalidade. Mas é impressionante, mas a magistratura não absorveu esse bloco de constitucionalidade. Tem sistematicamente tomado decisões que não levam em conta o conteúdo desses tratados internacionais. E por isso mesmo o CNJ recentemente me convidou, me deu a honra de coordenar uma equipe que está a elaborar o protocolo de julgamento sob a perspectiva da pessoa com deficiência. Nós já terminamos a minuta, eu coordenei uma equipe de 67 pessoas, o documento tem cerca de 300 laudas e, se Deus quiser, será votado em outubro pelo plenário do CNJ. Também o CNJ deliberou a criação de uma política interna no Poder Judiciário sobre inclusão. E nessa política interna, de cujo texto eu não participei, de qualquer forma, essa política interna fala da manutenção e estímulos ao Comitê Permanente de Acessibilidade. Então, vai mudar a denominação. Aqui na Justiça do Trabalho, nós já tínhamos uma política interna, e eu penso que vamos continuar a aplicá-la, porque ela foi votada no âmbito da Justiça do Trabalho. E tínhamos também um protocolo de julgamento antidiscriminatório, que trata da questão de gênero, racial e da questão da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Então, aqui na Justiça do Trabalho nós já temos esses documentos e, por isso, as comissões permanentes de acessibilidade são defendidas tanto na política interna que será votada pelo CNJ, como na política interna que foi estabelecida pela resolução... francamente não estou me recordando o número da resolução, mas há uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 386, que estabeleceu então essa política interna que se lastreia na Comissão Permanente de Acessibilidade. Ora, essa Comissão Permanente de Acessibilidade, como se pode observar, é muito importante para que o próprio Judiciário venha a se adequar na sua prática interna referente aos seus trabalhadores, servidores, juízes e terceirizados, como também o próprio Judiciário vinha a receber solicitações para que ele melhore. Então a Comissão Permanente deve estar sempre aberta ao jurisdicionado. E a Comissão Permanente de Acessibilidade aqui no nosso tribunal, eu tenho a honra de presidi-la, resolve conflitos permanentes de servidores com deficiência que são aprovados em concurso ou que são terceirizados e precisam de adequação de horário, adequação de mecanismos de trabalho, instrumentação de trabalho. Então, a gente tem muito trabalho na Comissão Permanente, muito trabalho. E temos certeza que desde a recomendação 27, da resolução 230 e agora do que virá a ser a norma geral do Conselho Nacional de Justiça sobre a política interna, que está para ser votada, tenho certeza que a Comissão Permanente de Acessibilidade, ou Comitê Permanente de Acessibilidade, como virá a ser chamado pelo CNJ, vai continuar a desempenhar um papel relevantíssimo acerca do atendimento adequado do jurisdicionado com deficiência, do servidor, do juiz com deficiência e da pessoa que trabalha no judiciário como terceirizada, desde que apresente uma deficiência. Então, o fato é que todo o conteúdo da Convenção da ONU, que revoluciona o sistema ordinário e constitucional da legislação brasileira acerca do tratamento da pessoa com deficiência, porque estabelece que a deficiência resulta da combinação, né, entre impedimentos de longo prazo, de ordem física, mental, intelectual e sensorial, com diversas barreiras que a sociedade possa impor a pessoas com tais impedimentos. Essa definição, tal como está na Convenção da ONU, caracteriza o que se denomina o conceito
biopsicossocial ou social da deficiência, no sentido de que a deficiência não é só uma questão médica, afeta o Código Internacional, a Classificação Internacional de Doenças, CID, né? Mas a interação de pessoas que tenham impedimentos dessa natureza, combinados com barreiras. E a finalidade dessa definição é justamente promover a fruição pelas pessoas com deficiência dos direitos fundamentais. Então, a Convenção da ONU foi justamente estabelecida para que as pessoas com deficiência tenham acesso aos direitos fundamentais. Por isso ela cria uma série de mecanismos que são regulamentados pela Lei Brasileira de Inclusão, justamente para que o acesso a esses direitos fundamentais seja eficaz. E dentro do Poder Judiciário, do sistema judicial, em geral, as comissões permanentes de acessibilidade, ou comitês permanentes de acessibilidade, como o CNJ preferiu adotar, e brevemente regulamentará, essas comissões são instrumentos imprescindíveis para que se possa, então, atender adequadamente. Tanto na Justiça do Trabalho, como aqui no Conselho Nacional de Justiça, houve consultas à sociedade civil, por causa do lema da Convenção da ONU, Nothing about us without us. Então, o que quer dizer que, bem, toda a nossa política foi tratada a partir da consulta de jurisdicionados, tanto na Justiça do Trabalho como essa do Conselho Nacional de Justiça. Então, ela apresenta profunda legitimidade. Legitimidade justamente lastreada na participação direta de usuários da justiça em geral, né? Então eu tenho certeza que o evento de vocês vai ser um sucesso, né? Lamento não poder comparecer pessoalmente, mas gostaria de deixar a minha sincera alegria e meu sincero agradecimento pela honra dessa participação, ainda que virtual. Muito obrigado pela atenção.